céus, a terra, debaixo da terra e debaixo das águas. Glória a Deus, né? Bendito o homem de coração bom, que encontra a misericórdia, que encontra a paz em Jesus Cristo. Dá um glória a Deus, aleluia, irmão. Irmãos, me acompanhem lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19, versículo 19 e 19. 1 Reis. Quem puder me acompanhar, dá um glória a Deus. Quem achou, diga amém. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com aparelhos dos 2 bois cozinhou, né? É como se fosse cozinhar, né? As carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Então a palavra santa do Senhor fala para o profeta, né, Eliseu, né? Porque o profeta Elias tinha encontrado um substituto, né, um auxiliar para dar a continuidade na profecia, né, aqui na terra. Então o profeta, quando ele viu que ele foi escolhido para levar a mensagem de Deus sobre a terra, né, para todos aqueles que buscavam, né, encontrar a verdade, ele viu que a mensagem era poderosa e vinha do Senhor, né? Então é como diz a Escritura, ele colocou a mão no arado, ele não pode de maneira nenhuma olhar para trás, né? Então Eliseu viu, né, que ele tinha um compromisso com o Senhor, né? Ele tinha responsabilidade, né? Então o crente, a mensagem diz que o crente ele não pode olhar para trás, né, quando ele coloca a mão no arado, né? Ele não pode olhar nem para a esquerda nem para a direita, ele tem que seguir em frente, porque na hora que o boi está arando, ele está, né, tombando o solo, ele não pode se desviar dos caminhos, né? Porque senão sai tudo torto ali, o arado, né? Então o que significa? Que a gente, quando a gente coloca a mão no arado, a gente não pode olhar para trás, né, e ficar com saudade das coisas que desagradam o Senhor. Não, irmão, o crente, quando ele se converte de todo o seu coração, ele tem que buscar o Senhor, né? Ele tem que buscar verdadeiramente o Senhor, né? Buscar as Escrituras, a palavra sagrada, entendimento, conhecimento, né? Discernimento. Pede para o Espírito Santo, né? Que é o nosso instrutor, nosso guia. Então, irmão, Eliseu, ele viu da responsabilidade. Ele falou: mas deixa eu, né, se despedir dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, deixa eu beijá-lo, né? Porque ele sabia que depois daquela partida ele tinha que caminhar, né? E sem olhar para trás, né? Então a palavra do Senhor diz para ti: siga o caminho, né? Busque o caminho do Senhor, busque a verdade, busque a porta estreita, né? Porque se você olhar para trás, você vai olhar o caminho torto,
né, você vai encontrar a porta larga. Então não volte. O crente, quando ele se converte, ele não pode de maneira nenhuma olhar para trás e voltar para de onde veio, né? Porque o mundo espiritual, irmão, é real, né? O crente, quando ele se batiza nas águas, né? Quando ele recebe ali os dons espirituais, né? Quando ele recebe ali, né, a salvação, né? Porque só aqueles que creem na palavra santa, só aqueles que nascem da água e do Espírito, né, obterão a salvação. E mesmo assim, você tem que buscar o Senhor todos os dias. Não pense porque você se batizou que você já está tudo certo, já me batizei. Não, mas você tem que botar parado, você tem que continuar, tem que perseverar todos os dias, né? Todo dia tem que orar, jejuar, buscar o Senhor em verdade, né? Porque o Senhor é a verdade. Quem crê que a Bíblia é a boca de Deus falando, diga amém, né? Porque a palavra do Senhor, né, é como uma espada de fogo de 2 gumes que corta para lá e corta para cá. Ela não faz curva para falar, né? Doa quem doer, né? Então a palavra do Senhor é libertadora, né? Mas para isso, irmão, você tem que se converter, você tem que abandonar as tuas práticas pecaminosas, né? Para que você possa obter a salvação eterna, né? Então tem que nascer de novo. Nasça de novo, busque uma igreja pentecostal, né? Porque Jesus é pentecostal, dá glória a Deus, aleluia, né? Jesus é fogo, né? Consumidor, né? Ele é espírito, fogo, né? O nosso Deus ninguém vê, né? Mas Ele está em toda parte, Ele vê todas as coisas, né? O Senhor é soberano, os olhos dele é como os olhos de fogo, de chama. Então nada se esconde dos seus olhos. Dá uma glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmão, colocou a mão no arado, não pode olhar para trás, amém? Irmão, me acompanhe lá em Mateus 4, versículo 4. Mateus, quem puder me acompanhar, a igreja. E assim diz o Senhor lá em Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? Então, irmão, a gente tem que buscar o Senhor, né? O homem não vive só de comer, beber, né? De lazer, não, porque nós estamos aqui só de passagem. Nós temos que agradar ao Senhor. Claro que nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar nossas contas, se alimentar, mas o que é sagrado, né, e divino, você só vai encontrar quando você buscar a verdade, quando você buscar se santificar em Deus, né, para que você possa viver eternamente com Deus. Glória a Deus, dá uma glória a Deus, né? Então o homem não vive só de comer, né? Mas ele vive também de se santificar o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você tem que buscar se alimentar da palavra de Deus, né? O que sai aqui, ó, mas nem de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nem o homem não viverá só de pão, mas sim da palavra sagrada, né? Então beba desta água, se alimente desta água, né? Que você vai encontrar, né? O que você procura, né? Muitas pessoas sofrem, né? Com depressão, muitas pessoas sofrem por não conhecer a palavra santa, né? Muitas pessoas estão perecendo na terra porque não conhecem, não tem entendimento na palavra, né? Porque o nosso Deus é a nossa fonte de água viva, é Ele que nos sustenta todos os
dias. Dá um glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, minha